Ana apertou o cinto de segurança no assento apertado da classe económica, ignorando os olhares curiosos dos passageiros ao seu redor. Ela, a CEO de uma startup de tecnologia em ascensão em Lisboa, escolheu voar assim para poupar custos numa viagem de negócios urgente para o Porto. Mas quando um grupo de jovens executivos a reconheceu de uma revista recente, as risadinhas começaram. Olha só, a lésbica poderosa voando com a plebe. Deve estar fingindo humildade para a imprensa. Os comentários cortantes ecoaram no avião lotado e Ana sentiu o sangue subir ao rosto. Ela sempre soube que sua orientação sexual, revelada publicamente após um relacionamento conturbado, a tornava alvo de fofocas. Mas ali, presa num tubo de metal a milhares de metros de altura, o veneno das palavras a atingiu como uma lâmina afiada. Tentou se concentrar no laptop, mas as mãos tremiam. Foi então que uma senhora idosa, sentada ao seu lado, estendeu uma carta amarelada com um sorriso enigmático. Para você, minha querida. Acho que chegou a hora. Ana pegou o envelope, confusa. A mulher, com olhos que pareciam carregar décadas de segredos, murmurou: leia quando estiver sozinha. Vai entender. O avião decolou e Ana guardou a carta no bolso, mas a curiosidade já a consumia. Quem era aquela estranha? E por que agora, no meio daquela humilhação pública? Ao chegar ao hotel no Porto, Ana finalmente abriu a carta. As palavras, escritas numa caligrafia elegante e antiga, a deixaram sem fôlego. Minha neta, se você está lendo isso, significa que eu parti. Sou sua avó biológica e há algo que sua família escondeu de você por toda a vida. Ana pescou, relendo. Avó biológica? Seus pais sempre disseram que ela era filha única, adotada de um orfanato em Braga. Mas ali estava a verdade nua. Sua mãe verdadeira era uma mulher que amou outra mulher nos anos 70, num Portugal ditatorial onde tal amor era crime. A carta continuava, detalhando a história de amor proibido entre sua avó, Maria, e uma amiga chamada Sofia. Elas se conheceram na Universidade em Coimbra, numa época em que o regime salazarista reprimia qualquer desvio da norma. Nós nos amávamos em segredo, mas a sociedade nos descobriu. Sofia foi mandada para um convento, e eu, grávida de um erro forçado para encobrir, dei à luz sua mãe. Ana sentiu um nó na garganta. Sua linhagem era marcada por amor lésbico, escondido por gerações. Mas o choque maior veio no parágrafo seguinte: sua mãe sabe disso tudo. Ela escolheu o silêncio para proteger você da vergonha que eu vivi. Mas agora, com você assumindo quem é, talvez seja hora de confrontar. Ana largou a carta, o coração acelerado. Seus pais, católicos devotos de uma família conservadora em Lisboa, sempre a pressionaram para ser normal. Após ela se assumir aos 25 anos, o relacionamento azedou, com brigas constantes sobre casamento e filhos. Agora, isso explicava tudo. O medo deles não era só dela, mas de um legado familiar. Naquela noite, Ana não dormiu. Caminhou pelas ruas chuvosas do Porto, o Douro refletindo as luzes da cidade como lágrimas. Como CEO de uma empresa de apps de networking para profissionais LGBTQ+, ela lutava diariamente contra preconceitos no mundo corporativo português. Investidores hesitavam, parceiros cancelavam reuniões e a mídia a rotulava como a lésbica ambiciosa. Mas isso era pessoal. Decidiu ligar para a mãe, Teresa, mas desligou antes de completar. O que diria? Você mentiu sobre nossa família? No dia seguinte, durante a reunião de negócios, Ana mal se concentrou. Os executivos, ironicamente os mesmos que a ridicularizaram no avião, estavam ali para uma parceria. Um deles, um homem de meia idade chamado João, sorriu sarcástico. Surpresa vê-la aqui, Ana. Pensamos que CEOs como você voavam de primeira classe. Ela engoliu o orgulho, fechando o acordo, mas por dentro fervia. Aquela carta fazia questionar tudo: sua identidade, sua carreira, sua família. Voltando a Lisboa de comboio, Ana releu a carta inúmeras vezes. Detalhes emergiam. Maria, sua avó, viveu em exílio emocional, casada com um homem que nunca amou, para criar a filha em segurança. Sofia desapareceu, talvez morta de tristeza.
Não repita nossos erros, terminava a carta. AME abertamente, mas saiba o preço. Ana pensou em sua ex-namorada, Rita, que terminou o relacionamento por pressão familiar. Rita veio de uma família nobre do Alentejo, onde tradição pesava mais que amor. Chegando em casa, um apartamento moderno no Chiado, Ana confrontou os pais no jantar semanal obrigatório. Quem é Maria? Perguntou diretamente. O silêncio foi ensurdecedor. Teresa baixou os olhos, e o pai, Manuel, explodiu. Onde ouviu esse nome? Isso é passado enterrado. Ana mostrou a carta e o caos se instalou. Teresa chorou, admitindo tudo. Eu quis proteger você. Em Portugal, ainda hoje, ser assim é perigoso. A discussão escalou. Manuel, um advogado aposentado, argumentou que assumir publicamente era egoísmo, arriscando a reputação da família. Você é CEO, Ana. Pense no escândalo. Ela rebateu, voz trêmula, e esconder quem sou? Isso me matou por anos. Saíram brigados, e Ana se sentiu mais sozinha que nunca. Mas a carta acendeu algo, uma determinação feroz de desvendar mais. Dias depois, Ana rastreou o endereço mencionado na carta, uma casa velha em Sintra. Lá, encontrou documentos antigos, cartas de amor entre Maria e Sofia, fotos desbotadas de duas mulheres jovens, sorridentes sob o sol português. Uma nota, para minha descendente, que espero seja livre. Ana chorou, percebendo que sua luta não era isolada, mas parte de uma cadeia de silêncios impostos. A descoberta em Sintra abalou a Ana profundamente. Ela passou noites em claro, revisitando memórias de infância, os olhares estranhos da mãe quando via casais do mesmo sexo na TV, o pai insistindo em bailes com rapazes. Agora, tudo fazia sentido. Mas com a verdade veio o conflito interno, perdoar a família ou confrontá-la? Como CEO, ela precisava manter a compostura, mas emocionalmente estava em frangalhos. No escritório em Lisboa, Ana lidava com uma crise. Um investidor conservador, ligado à igreja, ameaçava retirar fundos após um artigo sobre sua vida pessoal escandalosa. Em Portugal, negócios são sobre valores tradicionais, disse ele numa chamada. Ana defendeu-se, meus valores incluem a igualdade. Se não concorda, vá embora. Ele foi e a empresa perdeu milhões. Os funcionários, muitos da comunidade LGBTQ+, apoiaram, mas o stress a consumia. Então, veio a traição. Sua melhor amiga e sócia, Carla, que sabia de sua orientação desde a universidade, vazou e-mails internos para a imprensa. Motivo? Inveja pela ascensão de Ana. O artigo saiu, CEO lésbicas com delegado familiar proibido. Como souberam da carta? Ana confrontou Carla no café da empresa. Porquê? Perguntou, voz quebrada. Carla, olhos frios, você sempre no centro das atenções. Eu construí isso tanto quanto você. A dor foi imensa. Carla era como uma irmã partilhando segredos de amores passados. Agora, essa traição expunha não só Ana, mas sua família. Teresa ligou furiosa, veja o que fez. Agora todos sabem. Ana desligou, sentindo o peso das escolhas. Decidiu processar Carla, mas o custo emocional era alto, perder uma amizade de anos. Em meio ao caos, Ana reencontrou Rita num evento de networking em Cascais. Rita, agora casada com um homem por pressão familiar, parecia infeliz. Senti sua falta, confessou Rita num canto discreto. Ana sentiu o coração apertar. Elas se amaram intensamente, mas Rita cedeu à sociedade. E seu marido? Perguntou Ana. Rita baixou os olhos, uma fachada. Mas e você? Ouvi sobre a carta. Conversaram horas, revivendo o passado. Rita admitiu que sua família, aristocratas do Douro, a ameaçaram de deserdar se continuasse com Ana. Escolhi o dinheiro sobre o amor. Foi errado? Ana não respondeu, mas o reencontro despertou velhos sentimentos. Elas trocaram números, prometendo amizade, mas a tensão sexual e emocional era palpável.
De volta à casa, Ana refletiu sobre Mauta Nossé. Amar Rita novamente significaria arriscar mais dor? E sua carreira? Decidiu investigar mais sobre Sofia, a amante de sua avó. Numa biblioteca em Coimbra, encontrou registros. Sofia foi internada num asilo psiquiátrico nos anos 80, diagnosticada com desvio moral. Morreu sozinha em 1995. Ana chorou, imaginando sofrimento. Essa revelação a impulsionou a agir. Organizou uma palestra sobre direitos LGBTQ+, em Portugal, convidando ativistas. Mas no dia, manifestantes conservadores protestaram fora do auditório, fora com a agenda gay. Ana subiu ao palco, voz firme: "Meu amor não é agenda. É minha vida." O discurso viralizou, ganhando apoio, mas também ódio online. Em casa, uma ligação inesperada, Rita, chorando: "Meu marido descobriu nossas mensagens. Quer divórcio." Ana correu para o apartamento de Rita em Oeiras. Lá, encontrou-a arrasada. "Eu o traí emocionalmente com você", admitiu Rita. Elas se abraçaram e, pela primeira vez em anos, Ana sentiu esperança. Mas o preço? Rita perderia tudo: herança, status social. Dias depois, Ana enfrentou os pais novamente. Manuel, enfraquecido por uma doença recente, confessou: "Eu forcei sua mãe a esconder. Temi pela nossa família." Teresa acrescentou: "Mas ver você forte me faz questionar." Foi um momento de trégua tênue, mas Ana sabia que a aceitação plena levaria tempo. No trabalho, sem Carla, Ana reconstruiu a equipe. Contratou uma nova sócia, uma mulher trans de Faro, trazendo diversidade. Mas o stress cobrava: insonias, ansiedade. Pensou em desistir, mas a carta de Maria motivava: "Lute pelo que nós não podemos." Rita decidiu pelo divórcio, mudando-se para Lisboa. Elas reataram devagar, mas o escândalo as seguia. Num jantar, Rita perguntou: "Vale a pena o caos?" Ana respondeu: "Sim, porque é real." Mas internamente, duvidava. O amor exigia sacrifícios constantes. Com Rita de volta, Ana sentiu um vislumbre de felicidade, mas a sociedade portuguesa não facilitava. Em Lisboa, casais lésbicos ainda enfrentavam olhares e, com a visibilidade de Ana, o escrutínio era maior. Num restaurante no bairro Alto, um garçom recusou servi-las, murmurando pecadoras. Ana reclamou, mas Rita conteve: "Não vale a briga." Mas Ana insistiu, chamando o gerente. Venceram, mas o incidente a deixou exausta. No trabalho, um novo desafio: um processo judicial de Carla, alegando discriminação. "Você me demitiu por ciúmes pessoais", argumentou Carla no tribunal. Ana testemunhou, expondo a traição. O juiz, um homem progressista, decidiu a seu favor, mas a mídia torceu: guerra entre lésbicas no mundo corporativo. Ana se sentiu vilanizada, questionando se sua orientação a definia mais que suas conquistas. Em casa, com Rita, os conflitos internos surgiam. Rita, ainda lidando com o divórcio, pressionava por discrição: "Não precisamos expor tudo." Ana discordava: "Esconder é o que nos matou antes." Brigaram e Rita saiu batendo a porta. Ana ligou para a mãe, buscando conselho. Teresa, surpreendentemente, apoiou: "Seja você, mas proteja o coração." Era um progresso, mas Manuel ainda resistia. Ana decidiu viajar para Braga, berço de sua adoção. Lá, no orfanato antigo, encontrou registros: sua mãe biológica, filha de Maria, a abandonou por medo de repetir o ciclo. Ela mamava, mas não podia criar sozinha, pensou Ana. Essa viagem a fortaleceu, mas ao voltar, encontrou Rita com malas prontas. "Não aguento a pressão", disse Rita. "Minha família me cortou." O coração de Ana partiu. Implorou: "Fique, lutaremos juntas." Rita hesitou, mas ficou. Elas buscaram terapia, explorando traumas. A terapeuta, uma mulher de meia idade em Lisboa, ajudou. Amor lésbico em Portugal carrega bagagem histórica.
Confrontem-na. Sessões revelaram inseguranças. Ana temia abandono, Rita, rejeição social. Enquanto isso, a empresa de Ana crescia, apesar das perdas. Um novo investidor, de uma fundação europeia pró-LGBTQ+, injetou capital. Mas veio com condição Ana como rosto da campanha. Ela aceitou, mas isso atraiu mais ódio, ameaças online, vandalismo no escritório. Num dia, um pacote suspeito chegou, polícia confirmou, carta-bomba falsa. Ana tremeu, questionando o custo. Rita apoiou, mas o medo crescia. Num fim de semana em Sintra, elas discutiram futuro. Casamento, sugeriu Ana. Rita riu nervosamente. Em Portugal, sim, mas minha família. Decidiram adiar, mas o sonho persistia. Então, a reviravolta, Carla, arrependida, procurou Ana. Errei feio. A inveja me cegou. Ana, relutante, ouviu. Carla revelou, sua avó Maria era minha tia distante. Por isso soube da carta. O choque, elas eram primas longínquas. Carla vazou por raiva familiar reprimida. Minha mãe odiava Maria pelo pecado. Ana perdoou parcialmente, mas não recontratou. Isso a fez refletir sobre ciclos de dor, gerações passando trauma. Com Rita, planejou uma viagem para o Alentejo, terra de Rita, para confrontar a família dela. Chegando, os pais de Rita, num solar antigo, receberam-nas friamente. Você trouxe vergonha, disse o pai. Rita rebateu, vergonha é negar amor. A discussão escalou, com acusações de influência corruptora para Ana. Saíram derrotadas, mas Rita cortou laços, escolho ela. O preço, perda financeira, isolamento. De volta a Lisboa, Ana consolou Rita, mas internamente lutava com culpa. No pico da tensão, Ana recebeu uma oferta de emprego em Berlim, CEO de uma multinacional, ambiente mais inclusivo. Vamos? Perguntou a Rita. Ela hesitou, Portugal é casa. Ana decidiu ficar, priorizando raízes. Mas o dilema moral pesava, fugir ou lutar? A decisão de ficar em Portugal intensificou as batalhas de Ana. Com a empresa estabilizada, ela lançou uma iniciativa, um app para suporte psicológico a jovens LGBTQ+. Inspirada em sua história, atraiu usuários, mas também críticas de grupos conservadores. Num debate na TV, Ana enfrentou um político, você promove desvio. Ela rebateu, promove humanidade. A audiência aplaudiu, mas ameaças aumentaram. Em casa, Rita e Ana navegavam o relacionamento. Uma noite, Rita confessou, sonho com filhos. Ana, que sempre quis adotar, animou-se. Mas em Portugal, a adoção por casais do mesmo sexo era legal, mas burocrática. Iniciaram um processo, enfrentando julgamentos, assistentes sociais questionando estabilidade emocional. Enquanto isso, a saúde de Manuel piorou. No hospital, ele chamou Ana, perdão pela rigidez. Vi sua avó sofrer, temi por você. Lágrimas rolaram. Teresa acrescentou, estamos orgulhosos. Foi uma reconciliação parcial, mas curativa. Ana sentiu alívio, mas o passado ainda doía. Carla, agora aliada distante, ajudou com contatos. Revelou mais, Sofia, amante de Maria, deixou diários. Ana os leu, relatos de amor clandestino, prisões secretas. Nosso crime foi amar, escreveu Sofia. Isso inspirou Ana a escrever um livro sobre sua jornada, expondo verdades familiares. Mas veio o golpe, Rita, sob pressão, vacilou. Num jantar com amigos, um comentário homofóbico a abalou. Talvez devêssemos ser discretas, sugeriu. Ana explodiu, discrição é prisão. Brigaram feio e Rita foi embora por dias. Ana, sozinha, questionou tudo, vale o amor se dói tanto? Reconciliaram-se, mas com cicatrizes. Decidiram casar em segredo, numa capela em Óbidos. Cerimônia íntima, só pais de Ana.
Manuel, fraco, abençoou: sejam felizes. Mas a ausência da família de Rita machucou. Pós-casamento, o app explodiu em popularidade. Ana virou ícone, mas o preço, privacidade zero. Paparazzi as seguiam, expondo o casamento. Família de Rita processou por dano à reputação. No tribunal, Rita testemunhou: amo ela. Isso é certo. Perderam o caso, mas ganharam liberdade emocional. Ana enfrentou burnout. Numa terapia, admitiu: sinto que pago por ser eu. A terapeuta aconselhou equilíbrio. Com Rita, viajaram para as Açores, reconectando. Lá, sob vulcões, prometeram resiliência. De volta, uma surpresa: Carla, redimida, ofereceu parceria em novo projeto. Ana aceitou cautelosamente. Mas o clímax veio quando um jovem usuário do app escreveu: sua história me salvou do suicídio. Ana chorou, vendo o impacto. Contudo, tensões persistiam. Manuel faleceu, deixando carta: AME sem medo, como eu não fiz. Funeral uniu a família, mas destacou divisões sociais. Rita e Ana avançaram na adoção. Uma menina órfã, semelhante a Ana na infância. Mas burocracia atrasava, com viés sutil. Com a adoção pendente, Ana e Rita enfrentaram o último teste, um escândalo fabricado. Um tabloide alegou a infidelidade de Ana, baseada em fotos manipuladas com Carla. Traição no paraíso lésbico, gritava a manchete. Ana negou, mas o dano estava feito. Investidores hesitaram, usuários duvidaram. Rita, insegura, questionou: é verdade? Ana, ofendida: como pode duvidar? A confiança abalada levou à separação temporária. Ana ficou no apartamento, Rita com amigos. Sozinha, Ana refletiu sobre escolhas: carreira versus amor, verdade versus silêncio. Investigando, descobriu: o vazamento veio de um ex-funcionário conservador. Processou, vencendo, mas a reputação sofreu. Num discurso público, Ana declarou: meu amor é minha força, não fraqueza. Apoio veio de ativistas, incluindo de Espanha e Brasil. Reconciliando com Rita, elas fortaleceram o laço. Desculpa dúvida, disse Rita. Ana perdoou: somos humanas. A adoção aprovada, acolheram a menina, Sofia, em homenagem à ancestral. Anos passaram, a empresa prosperou, Ana virou mentora. Mas cicatrizes permaneciam: perdas familiares, amigos traídos, batalhas sociais. Num evento em Lisboa, Ana contou sua história, inspirando jovens. No fim, sentada no jardim com Rita e Sofia, Ana ponderou o caminho. Amor venceu, mas a que custo? Famílias divididas, carreiras arriscadas, corações machucados. Será que esconder a verdade por proteção é justificável, ou sempre leva mais dor?